Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão. De novo, Banca Fafipa, Cidade Sabáudia. Questão 13 agora. Essa questão é uma regra de 3 composta, questão muito clássica de concurso. Então acompanhe comigo aqui. Em uma indústria, uma máquina é capaz de produzir 8.000 borrachas funcionando apenas 3 horas por dia durante 4 dias da semana. O gerente, visando uma produção maior, pergunta aos funcionários quantos dias serão necessários para que esta mesma máquina, trabalhando com a mesma eficiência durante 5 horas diárias, produzirá 10.000 borrachas. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa que representa a quantidade de dias que essa máquina deverá trabalhar na semana. Ou seja, nós temos aqui uma questão que fala de 3 grandezas. Então vamos lá, vamos preencher aqui. Então nós temos lá 8.000 borrachas trabalhando 3 horas por dia durante 4 dias na semana. Aí o que nós queremos? Para eu produzir 10.000 borrachas, trabalhando 5 horas diárias, quantos dias nós vamos levar para essa situação? Então olha o que acontece. Numa regra de 3 composta, nós precisamos sempre analisar as nossas grandezas. Para isso, o que nós vamos fazer? Aonde tem o X, a gente adota uma seta. E a partir desta seta, eu analiso as outras grandezas, para verificar se elas são diretas ou inversas. Só que eu analiso de 2 em 2, sempre comparando com a do X, e esta outra eu considero como se fosse um número fixo. Então, da seguinte maneira, ó, vou verificar borracha, quantidade de borracha e quantidade de dias. Então, as horas, eu vou imaginar como se não mudasse. Então fazemos assim, ó, para eu produzir 8.000 borrachas, eu levo 4 dias. Se eu precisar produzir 10.000, ou seja, mais borrachas, eu vou precisar de mais ou menos dias. Então mais borrachas, mais dias. Ou seja, cresce aqui, cresce lá. Então são grandezas diretas. Então aqui eu também coloco para baixo, certo? Agora eu vou analisar a parte dos dias com a quantidade de horas. E vou imaginar que as borrachas é um número fixo, então esqueça a quantidade, imagina um número fixo e pensa assim, ó, para produzir um tanto de borrachas, trabalhando 3 horas por dia, eu gastei 4 dias. Se eu passar a trabalhar mais horas nos dias para produzir o mesmo tanto, lembrando que lá tem que ser fixo, então para trabalhar mais horas por dia, eu vou precisar de menos dias, certo? Mais horas no dia trabalhado, menos dias para produzir. Então são grandezas inversas. Então como que nós fazemos? Essa eu vou colocar para cima. Então, regra de 3 composta, fizemos a montagem e analisamos as grandezas. Agora vem a montagem da conta. Como que funciona? Primeiro sempre a parte do X. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 sobre X igual. E eu vou multiplicar as outras 2 grandezas. Porém, esta daqui eu preciso inverter. Certo? Então, ó, vai ficar lá 8.000 por 10.000 vezes, e essa eu faço a inversão. 5 em cima, 3 embaixo. E aí, olha a técnica da simplificação. Se você não assistiu a aula dessa técnica de simplificação, olha lá, procura essa aulinha que vale muito a pena. Olha o que acontece. Esses zeros eu vou cortar, certo? E aí eu vou observar isso aqui, ó. Eu tenho 10 aqui em cima e eu tenho 5 aqui embaixo. O normal, multiplicação de fração, seria o de cima com de cima, de baixo com de baixo. Mas para eu não trabalhar com números grandes, nós vamos simplificar. Então o que eu vou fazer? Esse 10 eu vou dividir com o 5. Aqui vai ficar 1 e aqui no lugar desse 10 vai ficar 2. E aí dentro dessa técnica que eu também expliquei, eu posso fazer esse tipo de simplificação, a parte de lá, a parte de cima, com a parte de cá também de cima. Esse 8 e esse 4 aqui, ó. Esse 4 dividido por 4 dá 1 e o 8 por 4 dá 2. Então é possível fazer isso. Então olha o que sobrou de tudo isso. Aqui, 1 sobre x. E do lado de cá, ó, o 2 aqui, que é 1 aqui, então simplesmente 2.
e do lado de cá o 2 e o 3. Olha a falta de atenção minha aqui nesse caso. Eu não tenho 2 em cima e 2 embaixo? Ó, poderia já até cortar aqui. Ah, não enxerguei. Olha o que acontece. 2 vezes 3, 6. Mas se eu tivesse enxergado aquilo lá, ficaria isso aqui, ó, 1 sobre x. Não cortei 2 aqui, 2 aqui. Sumiu tudo, ó. Ficou 1 aqui em cima e ficou 3 aqui embaixo. E aí se aqui é 1, aqui é 1, então quer dizer que o x vale 3. E é exatamente o que eu posso fazer aqui, ó. Se eu multiplicar cruzado, 2x igual a 6, então o x vale 3. Então, das duas formas, quanto mais você simplificar, melhor. Se você não tivesse simplificado, o que você teria que fazer? Você teria, pelo menos os zeros aqui é fácil de enxergar, né? Você teria que fazer o 8 vezes 5, o 10 vezes 3, depois multiplicar cruzado e aí sim achar o x. Mas ó, use a simplificação e se você enxergar todas elas, a sua resposta vai ser sempre de forma bem direta, tá ok? Então, se você gostou, compartilha, dá um like aí, tá ok? E vamos para a próxima que tem mais exercício aí da banca pra gente resolver.